Pessoal, só alegria, estamos aqui gravando mais um EP do Experiências Partilhadas. Novos lugares, novas atitudes, erros, acertos, em cada experiência, uma lição. Hoje, nós temos aqui uma amiga muito especial, a Jéssica Bresolin. Bresolim. Bresolin. Difícil pronunciar esse sobrenome, moço. Esposo. Casada, varoa casada. Jéssica, primeiro eu gostaria que você se apresentasse pra gente, falando quem é a Jéssica. Bom, é difícil falar da gente mesmo, né? Mas Jéssica é hoje, né, serva do Senhor, uma mulher renovada, restaurada em diversas áreas, né? Filha do Deus Altíssimo e é difícil assim. Tem mais Mas coisa. hoje, né, a Jéssica hoje em si, ela tá se redescobrindo a cada dia Amém, mais. amém, amém. E vamos lá. Uma das perguntas que o pessoal fez, como eu já disse aqui, você é uma pessoa, uma mulher casada. Uhum. É, como que você conheceu o Davi, o seu esposo? Bom, Davi, ele entrou num momento da minha vida bem complicado, assim. É, eu tinha terminado um relacionamento que eu fiquei pouco tempo, né? Namorei 6 meses com uma pessoa que ele me dava muitos sinais de que ele era muito possessivo, né? Muito, ele me segurava demais, muitos, né? Me sufocava muito. E aí eu cheguei a um determinado momento que eu falei quando ele já queria forçar um casamento. E aí foi onde eu deu aquele estalo, porque tanto meu pai quanto minha mãe não gostavam, mas eu tava naquela fase de fazer pirraça pro pai. Rebeldia. É, rebeldia, isso. E assim, pelo fato do meu pai não gostar, né, de pessoas, né, um pouquinho mais experientes. Eu comecei a namorar esse rapaz e aí ele foi me dando sinais de que um relacionamento não seria saudável e eu pus um fim. E eu nunca falei, eu sempre falava, eu não vou casar, eu não vou casar, e, tipo assim, eu só queria namorar, isso aos meus 18 anos. Eu falei assim, nunca vou casar, porque o exemplo de casamento que eu tive foi muito difícil, né? Uhum. Então eu falei, não vou passar pelas mesmas dores, então não vou casar. Não queria ficar sozinha, porque eu tinha um sentimento muito forte de solidão, mas não queria também me relacionar. Foi onde, depois de 3 meses, 3 meses sozinha e definitivamente não queria mais, né, ter relacionamento. Foi onde eu trabalhava num shopping muito grande em Londrina, que sou do Paraná. Lá do Pato E Branco. sou de Londrina mesmo, mas a gente fala, né? Leite, Leite quente. puxué. E aí, nesse meio tempo, eu ficava muito na área VIP, desse shopping, onde eu trabalhava no caixa de estacionamento. Uhum. Então, as pessoas tinha o andar de cima, que era, né, todo mundo vinha no guichê e pagava normal, mas eu ficava muito na área VIP, onde alguns clientes colocavam os carros lá. E esse cliente era o senhor Davi. Senhor. Então ele chegava, dava o carro dele para o manobrista e ele ficava, né, não perdia tempo, ele já vinha me observando há um tempo, né, na cabine. E aí ele começou, onde ele foi, passou um bilhetinho por baixo assim do guichê, Oh, telefone, abusado. varão Mas, pra frente. né, e mais assim, eu tava muito com meu coração fechado e eu tava mesmo só focada em trabalho. Uhum. E ele fez amizade com o senhor Antônio, um homem muito assim, um senhor muito bacana que passou pela minha vida, que foi, eu conversava muito com ele no trabalho, né? E eu admirava muito o carinho que ele tinha pela família, então eu me abria muito com ele, conversava. E Davi, né? Conseguiu algumas informações. Esse O senhor jeitinho dele, Antônio, assim. conseguiu algumas informações e ele foi se chegando.
Passado um tempo, eu sempre dizendo não. E, tipo assim, ele chegava, parava do lado Uhum. do meu guichê. E eu, tipo assim, não dava muita moral porque, né? Não queria. Então, falava, oh meu Deus, ele não vê que tem uma câmera em cima de mim aqui. Tô sendo vigiada. Pois é. Mas até que um dia, né? Ele pegou e me fez um convite se eu queria pelo menos ir ao cinema com ele. E aí eu falei assim, ai meu Deus, e agora? O que eu faço? Porque eu não queria ir. Mas eu cheguei na minha mãe. Eu falei, mãe, tem um rapaz assim, 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 lá no shopping. E ele tá insistindo já tem um tempo. E aí minha mãe pegou e falou assim: ah, o que que custa? Só um filminho. Né? Você vai no cinema com ele, avisa seus amigos, que eu tinha muitos amigos seguranças, né, do shopping, avisa que você vai estar ali e tal. E eu fui. Eu era uma pessoa muito insegura, fui, avisei que eu ia estar com ele. E aí, minha amiga, segui o conselho de mamãe, fui pro cinema e ele já saiu de lá assim de mão dada, Ó, né? Se sentindo dono. Saímos de lá do cinema de mãos dadas, mas passamos um tempo, aí ele me fez um pedido de namoro por telefone. ah, não, Davi. Davi, não. Por telefone. Depois que a gente foi pro cinema, passou umas 2, 3 semanas, ele me fez esse pedido por telefone. E aí eu falei assim, você não pode pedir alguém por telefone namoro, muito grossa, muito assim, né? Bateu, Jesus. levou. Eu era muito assim. E aí ele me levou para jantar e Ah, fez o pedido oficial, dia 27/7/2010. nossa. Então vocês estão 14, 14 anos, 14 anos juntos. 14 anos. Desde esse É, dia, nunca mais nos nunca mais separamos. largou. Foi. E, e você já era cristã nessa época quando você conheceu ele? Então, eu aceitei Jesus com 14 anos, né? E fiquei na igreja dos 14 até os 18. Porque com 18 anos, devido a problemas, né, na família, financeiros também, eu queria ter as minhas coisas, né? A gente vai ficando mais, né, mocinha, como dizem. Que é a tal da liberdade. Isso, eu queria comprar minhas coisas, bolsa, isso, aquilo, aquelas coisas, né? E eu falei assim, bom, eu vou trabalhar. Então, com 18 anos, eu fui e fiz uma entrevista nesse shopping mesmo, que eu fui passando, né? Dentro do shopping, eu saí da padaria e fui para o estacionamento, depois fui para a administração do shopping, tudo no No mesmo prédio. mesmo lugar ali. Deus foi, né, me tirando de um lugar e passando para o outro. Então, me perdi aqui. Se você já era convertida quando você É, conheceu o Davi. E aí, com esse distanciamento, pelo fato de que eu não conseguia ir à igreja, porque eu trabalhava das 4 às 11. Então, não tinha como cultuar, porque eu trabalhava inclusive aos finais de semana. Uhum. E eu não tive vamos dizer assim, o que mais me deixou chateada foi que ninguém da minha igreja me procurou. Ninguém mandou, falou um oi, né? Falou qualquer coisa que seja. Tipo, fosse como se ninguém tivesse feito nada, né? Saiu e. Enfim, foi um aprendizado, sabe? Eu acredito que foi algo muito importante que Deus permitiu. Porque se eu não estivesse. Se eu estivesse ali dentro da igreja, eu tinha muito fixo em mim aquele conceito de que eu não namoraria alguém do mundo, vamos se dizer Uhum. assim. Então Deus permitiu que eu saísse, que eu tivesse essa experiência, né, para poder então me relacionar com Davi e hoje também, né? Ele serve a Cristo Depois que eu conheci a depois varoa. que eu já tinha essa raiz aí, mas foi uma estrada bem longa. E da sua casa é só você que é cristã? Seus pais Da minha casa sempre fui a que buscou que assim, deu o né? start. Porque eu passei por um período muito difícil em que eu era proibida, né? A gente não podia.
A minha mãe, quando eu tinha uns 9 anos de idade, a minha mãe, sim, desde criança, a minha avó cristã. Então, a minha mãe já tinha essa de ir à igreja, mas nunca firmou realmente os pés. Você era proibida de ir para a igreja? Sim, com 14 anos eu ia escondido. Ah, Mas essa raiz vem lá de trás, porque eu fui conhecer o que era igreja, né, quando a minha avó paterna me levava de bicicleta. Só que eu era criança, eu tinha 5 para 6 anos, eu não tinha, né, fixo. Mas com 9 anos de idade, nós abriu uma igreja, né, próxima à nossa casa, e minha mãe falou assim, ó, vamos começar aí, Igreja Deus e Amor. E para mim, nossa, né? Eu não entendia o que era igreja. E começamos a frequentar. Só que, depois de uma experiência que eu tive, né, na igreja, era um culto de Santa Ceia, primeira experiência. Um culto de Santa Ceia e eu sempre fui uma criança que eu não ficava andando pela igreja. Eu chegava e sentava. Então, cheguei e sentei ao lado da minha mãe. E eu fechei o olho e comecei a ouvir. A gente sempre, né, igrejas antigas é uhum. louvor da harpa. Então eles estavam cantando louvor da harpa pelo sangue, né, pelo sangue e tal, alvo mais que a neve. E aquilo foi entrando dentro de mim, eu criança. Foi entrando dentro de mim e me veio um choro assim muito forte. E por ver, né, muitas, o histórico, né, de dentro de casa, de agressão física e tudo Isso mais, tudo é uma lembrança. foi como se Deus viesse para limpar tudo aquilo. Uau. Então ali foi uma experiência muito forte, porque nesse momento em que eu estava com os olhos fechados, veio sobre mim um clarão muito forte. E nesse clarão, eu vi uma mão estendida com uma caixinha de presente ali. Era um anjo que estava me entregando algo. E eu não conseguia parar de chorar. E eu chorava, chorava, e acabou o culto e eu continuava chorando, mas era um choro assim muito intenso, né? E a minha mãe não entendia nada. A minha mãe, o que está acontecendo? E ela chamou o pastor e Quem ele tá te orou, beliscando, minha filha? né? E ele orou por mim e ele falou assim: olha, Deus mostrou para ele, né, que eu havia recebido algo. E a minha mãe ficou, nossa, né? E eu falei, mãe, quando eu fui para casa, eu ainda continuava chorando. Uhum. Então eu ali naquele dia eu fui tocada pela primeira vez pelo Espírito Santo, Bom. sabe? Porque depois daquele dia eu comecei a querer, o que é igreja? Quem é Deus? Porque até então eu ia com a minha avó, mas era algo como se eu estivesse fazendo um passeio normal, né? E depois desse dia que eu tive essa experiência, logo após, no outro fim de semana, minha mãe nos arrumamos tudo para ir para a igreja. Mas quando a gente estava saindo, o meu pai simplesmente pegou no braço da minha mãe, jogou ela para dentro de casa e falou: "Vocês não vão mais em igreja. Meu Deus. Não vão mais." Então, assim, aquilo, e eu comecei a chorar. Eu falei assim, mas por que que eu não posso ir? Porque eu queria sentir de novo aquilo que eu tinha sentido, porque foi uma paz tão grande que me invadiu. O toque do Senhor foi algo assim que eu nunca tinha experimentado, mesmo criança. Então, eu queria, falei, vou lá de novo, porque eu quero sentir de novo aquela alegria, né? Mas a gente foi impedido. E depois desse dia, não fomos mais. E aí eu só fui retornar à igreja, porque Deus sabe de todas as coisas, né? E quando Ele tem um projeto na vida de alguém, não adianta. Não adianta, porque desde o ventre, hoje, eu posso parar e refletir o quanto que o diabo sempre lutou para me derrubar. Sempre, sempre. Porque quando minha mãe estava grávida de mim, com 3 para 4 meses, meu pai encontrou um conhecido dele e ele era muito ciumento. E nisso, né, a minha mãe cumprimentou ele também. Minha mãe conta que ela estava sentada na garupa da bicicleta e ele empinou a bicicleta assim e ela caiu Meu Deus. grávida. E ela fala para mim que aquela noite ela dormiu abraçada na barriga pedindo: Senhor,
não deixa eu perder minha filha. Não, não sabia que era menina ainda, mas não deixa eu perder meu filho. Então, assim, já foram muitas tentativas do inimigo, sim, parar mesmo. Então, eu entendo hoje que desde o ventre, Deus tem algo muito, muito específico sobre a minha vida, pelo fato de que desde o ventre veio sendo plantado traumas, né? Coisas que para me desestruturar, para me tirar do foco. Mas, enfim, depois dessa experiência dos 9 anos de idade, aos 14 anos, um primo meu, que eu sou grata demais pela vida dele e pelos pais dele, porque eles foram realmente aquele irmão, né, servo do Senhor que abraçou. Porque o Uhum. que nós hoje, cristãos, temos que entender que para uma vida quando chega na igreja, é difícil ela permanecer, porque há certas histórias da vida dela que são contadas, mas pingado, sabe? Com certos limites. E a pessoa acaba se escondendo. Olha, eu não posso estar aqui e inventa uma desculpa, porque o real problema ela não te conta. Que na casa dela, ela vive o inferno. Que ela é proibida de sair, que ela é proibida de fazer qualquer outra coisa, que vive sobre um jugo. E esse meu primo, ele teve um papel fundamental na minha vida, porque ele chegou em mim e falou assim: Olha, ele trabalha com funilaria, eles estavam reformando um carro do meu pai. E aí, nesse período, ele falou assim: Olha, vai ter um congresso de jovens. Um congresso de jovens na minha igreja. Você não quer ir? Aí eu, doida assim, né? Porque aquela marca que o Senhor fez em mim aos 9 anos de idade ficou. E eu sempre, eu Quero quero viver mais. aquilo de novo, eu quero mais. E eu sou muito assim na presença do Senhor. Senhor, tu me levou até aqui, tá? Qual que é o próximo Qual que é, passo? qual que é Sabe? o nível mais que eu posso ir? Né? Mas além. E aí eu comecei no pé da minha mãe, porque sem ela eu não poderia ir. E eu, mãe, vamos, mãe, vamos. E aí eu falei, eu sempre cutucava ele. Eu falei, olha, eu só posso ir se minha mãe for, porque eu nunca saí sozinha. Eu fui pegar o primeiro bus sozinha aos 18 anos de idade. Não sabia pegar ônibus. Meu Não sabia pegar Deus. ônibus, não sabia nome de rua, não sabia nada. Porque eu fui criada muito fechada, Uhum. né? Muito assim, só nós mesmo em casa. E hoje eu entendo que foi a forma da minha mãe nos proteger. Mas Era a o minha, cuidado dela, né? o cuidado dela, até porque no mundo que a gente vive é muito difícil, porém, a minha visão hoje é que nós devemos ensinar, né? Não numa bolha, sabe? Não numa bolha, porque eu sofri muita coisa pelo fato de que não me foi mostrado o caminho, Uhum. né? E aí ela aceitou ir nesse congresso, e foi onde o Senhor falou muito forte comigo. E eu fui lá, aceitei Jesus. Aos 16 anos eu me batizei, foi algo muito forte mesmo. Batizei no Rio, foi algo Que... assim, sabe, muito intenso que foi a minha vida, a minha caminhada com o Senhor. Mas ainda assim, eu conhecia Jesus superficialmente. É, eu não tive, vamos dizer, como hoje, né, nós temos na nossa igreja implantado o estudo bíblico, que você, novo convertido, tem a oportunidade de vir e falar assim: poxa, deixa eu começar a entender. Porque para quem não tem o entendimento, você abre a Bíblia, você não entende nada, né? E isso acontecia comigo. E eu não entendi. Eu abri a Bíblia, eu li ali, ok. Lia todos os dias, praticamente, Salmo 91 tinha ele decorado. Mas eu não conseguia, tipo assim, me aprofundar. Então, pelo fato de não entender, eu lia, deixava ali. Não tinha uma rotina de leitura diária, né? E aí, mesmo assim, eu fui caminhando até chegar aos meus 18 anos, né?
Fui nesse período, né, depois dos 16, eh, fiquei trabalhando com jovens. Uhum. E as crianças antigamente, elas tinham, todo culto elas tinham oportunidade de louvar. Então foi aí onde é, também, né, a gente vai e trabalha, porque eu acredito que o servo, ele serve onde precisa, né? Então na minha igreja tinha uma falha na questão de alguém para ajudar a ensaiar as crianças. Então eu ali, mesmo adolescente, eu ia lá, ajudava a ensaiar as crianças. Então eu sempre estava fazendo uma coisa ali, outra cá. Mas eu precisava de entendimento. Eu precisava de alguém para sentar comigo e falar assim, o discipulado mesmo, Uhum. né? Para que eu pudesse. Eu acredito que se eu tivesse tido esse entendimento, eu teria, vamos dizer assim, não teria me afastado por diversas situações. Porque hoje, há pouco tempo atrás, eu ouvi uma pessoa e ela falou assim para mim: Nossa, mas está tão difícil, uma pessoa nova convertida que já está há um tempo conosco, Uhum. né? Nossa, mas está tão difícil isso e aquilo. E eu falei com conhecimento de causa e autoridade sobre isso, porque eu já passei. Por mais que esteja difícil, não saia, Permaneça. permaneça. Porque eu falei para ela, para uma pessoa que já experimentou a Cristo, conhece como funciona a igreja, sair para ela voltar é muito difícil. É muito difícil, é a questão muito de oração. Ter alguém, ter uma pessoa que fala assim: olha, vem cá, que nos momentos difíceis eu vou pegar na sua mão, tá ligando. É o que a gente fala muito na intercessão, né? A Uhum. missionária Margot, ela sempre frisa isso muito conosco. Pega uma, duas almas, acompanha ela, porque a gente pensa que a batalha é a pessoa chegar aqui e descer as águas. Não, Não. né? Você trabalha nesse departamento e a gente sabe que o muito mais difícil é o pós. Porque aí nós tiramos uma alma das trevas. Então, o que que a gente tem que fazer com essa alma? Ela é uma criança e ela ainda bebe leite. Então você tem que ir acompanhando, ensinando como é uma vida de oração, porque as pessoas elas acham que vão naquela emoção, naquela motivação, e uma frase que eu tenho muito comigo: a motivação te faz iniciar, mas somente a disciplina vai te fazer chegar ao objetivo final. Porque todo mundo começa super motivado. E a vida com Cristo é a mesma coisa. Eu aceitei a Jesus, amém, me batizei e eu tô naquela euforia. E eu tô indo, e eu tô indo. Porém, quando bate uma dificuldade, quando bate algo assim que realmente mexe na sua estrutura, que você para e pensa, fala assim, nossa, poxa vida, mas antes eu não vivia isso, antes a minha vida estava tudo bem. Por quê? Porque o que que o inimigo vai se levantar contra a sua vida se você não está fazendo diferença, né? Agora, a partir do momento que você vem para a luz, que você começa a caminhar com Jesus, aí ele se levanta. Por quê? Porque ele vai querer te eliminar, quer acabar com o propósito de Deus, Uhum. porque ele sabe que não é sobre a sua vida, é sobre a vida daqueles que você vai tocar. Então, isso a gente frisa muito na intercessão, é orar por essas vidas que aceitam Jesus, mas que a gente também venha acolher, porque ovelha gera ovelha, o Yes. pastor cuida, mas é nós que temos que começar a observar as pessoas que estão muito distantes da igreja. Nós faz 3 cultos que aquela pessoa não vem. O que que te custa mandar uma mensagem, né? Paz, tá precisando de ajuda? O que que tá acontecendo? Como que você está? Né? Ou às vezes nem ser muito direta assim, porque se você tem uma intimidade com a pessoa, ok, se é alguém que você já troca uma conversa há um Uhum. tempo, mas se não você fala, tudo bem, como você está? Como foi sua semana? Saber também abordar, porque senão a pessoa fala assim, nossa, tá querendo cuidar da minha vida. E não é esse o objetivo, né? A gente está aqui para ajudar e levantar sempre as E ajudar pessoas. mais, né? Trazer. Mas é igual você falou, realmente o pessoal acha que é só vir aqui.
é, batizar, e depois precisa, é algo como se fosse, ah, não, só vou num culto e tal. Não, tem que ter uma constância em casa também, né? Buscar a palavra, ter o conhecimento, o entendimento. A gente tem realmente o estudo bíblico aqui na nossa igreja, todo sábado às 4 da tarde. E eu vou te falar a verdade, são poucas pessoas que vêm. E não é por falta de convite. Sim. Nós convidamos. Todo culto, né? Todo É culto é colocado. anunciado aqui, mas realmente poucas pessoas se interessam. Ah, mas eu tô buscando em casa e tal. Amém, mas também, né? Mas outra coisa que você falou interessante é que você faz parte do departamento de intercessão aqui da Intercessão. igreja. E uma das perguntas que fizeram foi qual foi a sua experiência mais, assim, difícil na intercessão? Olha, é, foi algo que, assim, o primeiro impacto que eu tive foi, assim, eu não sabia nem o que era a palavra intercessão, Uhum. né? Nunca tinha vindo isso à minha mente. E a missionária Margot, beijo, amo você. É, um dia, depois de um café que nós tivemos, né, e contando algumas coisas, e eu falei para ela, eu falei assim, olha, eu sou muito grata a Deus, porque tudo que eu coloco nas mãos dele, ele vem e me responde assim, praticamente de imediato. E eu me sinto privilegiada por colocar situações e ele vê a sinceridade do meu coração e de Uhum. imediato já responder. E ela pegou e falou assim: Você sabia que isso é um intercessor? Aí eu fiquei assim: intercessor? Mas o que 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 é? Porque, como isso? eu te É de disse, comer? né? Eu falei assim: como eu te disse, eu não tinha Uhum. conhecimento aprofundado. Na minha época, não sou tão velhinha assim. Mas assim, para você ouvir pregações, a internet era meio que limitada. Então, Uhum. assim, era DVD. Você quer ouvir uma pregação? Era DVD. Ou Nossa. então no rádio, né? Ou Jesus revelando a verdade. Mas aí aquilo me despertou, assim, eu fiquei, sabe, pensativa. Porém, depois de um tempo, eu comecei a vir nas orações de quarta-feira, mas eu vim assim, achando que era para mim. Uhum. Não, vou orar para mim. E aí eu percebi que quando eu vim aqui começava a orar, não era para mim. Eu apresentava ao Senhor fulano, ciclano, beltrano, e foi indo, foi indo, foi indo. Então, eu fui, Deus foi dando sabedoria, né, para nossa liderança, para Margot, e ela foi orientando até ser levantado alguns intercessores, porque é uma guerra. Imagino. É uma guerra que as pessoas, quando vêm, muitas das vezes, a gente é posicionado. A minha primeira experiência foi quando nós fomos servir num dia em que o apóstolo não estava. Então, a intercessão, ela também trabalha nesse foco, né? Cobrindo quando né, o apóstolo, que é a autoridade, né, específica dessa casa, não está. E a gente, né, quando está em posição mesmo de guerra, de batalha espiritual, nós erguemos a nossa mão porque o nosso espírito está em Uhum. batalha. Nós estamos numa luta ali porque eu costumo dizer que se as pessoas entendessem, se elas pudessem, como se esse céu, né, esse teto pudesse se abrir e elas pudessem enxergar o tanto de demônios que estão batalhando, lutando até mesmo dentro, porque não se engane, né? O inimigo prende as pessoas para não irem e aceitarem a Jesus. O inimigo usa um ou outro para trazer o espírito de distração, para que a palavra a ser pregada venha, né, a semente Uhum. seja roubada. Então, a minha experiência maior foi nesse dia, porque as minhas mãos não conseguiam ficar em pé. Era um Meu peso Deus. muito grande, assim, que os meus braços parecia que tinha uma tonelada, e eu assim, Jesus, me ajuda.
e as mãos assim, quando eu vi as mãos estavam abaixando e eu erguia novamente. Então essa foi uma experiência porque eu fiquei com muita dor depois Eu nos lembro. braços. E a segunda experiência na intercessão também, que mexeu muito comigo, foi no retiro, onde a gente foi específico para o trabalho de intercessão. Lembrando que eu nunca tinha participado de um retiro. E eu falei assim, como que vai ser, né? Eu tinha essa expectativa de como vai ser, mas eu também tinha a certeza de que eu iria lá a trabalho do Senhor. Então, Uhum. eu me preparei muito com jejum, com oração, e eu fui. E a experiência que nós tivemos, acho que até a Miss Eliana comentou sobre a questão de nós pegarmos as pessoas e levarmos até um lugar que nós fomos direcionadas, aquele trajeto. Eu acho que para todas que participaram da questão da intercessão, de levar as almas até lá, eu sentia um corredor de fogo onde nós passávamos. E como se fossem gritos, gritos muito fortes, assim, nas laterais, mas eu ia clamando o sangue de Jesus e ministrando na vida que eu estava levando. Uhum. Mas era muito forte. E na madrugada, quem tem um pouquinho de medo, quem tem um pouquinho de medo. Às 3 da manhã. E na madrugada nós fizemos o nosso relógio de oração, onde cada intercessor levantava também para orar. E eu deitei para esperar o meu horário, deitei, mas assim, eu não dormi. Eu Uhum. fiquei somente com os olhos fechados ali e ouvindo quem estava orando, porque a gente ia de uma ponta a outra, né? Nos quartos orando. E nesse momento, foi algo que somente depois eu entendi que naquela hora Deus estava abrindo os meus ouvidos espirituais de verdade, assim, literalmente. Porque sabe como se fossem passos, Uhum. mas muitos passos. E eu com os olhos fechados, assim, eu ouvia passos, 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 como se estivesse correndo muito rápido em volta. Eu falo, me arrepio em volta do lugar em que nós estávamos. E aí, quando eu escutei pela segunda vez, que estava muito próximo, eu abri o olho, falei: o sangue de Jesus tem poder. E aí eu entendi. Ali eu entendi. Eu falei assim: Deus está me mostrando algo. E a guerra aqui está muito forte. Então, foi algo assim, uma experiência que eu tive com o Senhor, assim, muito forte, de poder não só sentir, mas de ouvir. Porque se falar do mundo espiritual é algo que somente quem vive, né? Quem tem visão aberta, quem tem audição aberta, pode entender. Como eu disse, anteriormente, quando nós estamos no culto aqui, Uhum. né, na oração de guerra, quando nós estamos orando, que o nosso apóstolo pede para que as pessoas abaixem suas cabeças, fechem os olhos, não é para quem está dentro da casa fechar e ficar com a mente vaga. Não, é hora de guerra. É hora de batalhar e falar: Senhor, amarra todos esses inimigos e prende, mas que essas vidas sejam soltas, sejam libertas, destrava a mente para que eles possam ir até o Senhor. Porque é uma batalha imensa, imensa, e muitos estão dispersos. Quando nós estamos na oração de guerra, nós estamos preparando o ambiente. Nós Guerreando, estamos literalmente, né? preparando o ambiente, nós estamos ali fazendo a linha de frente, aí logo após vem o louvor, e aí então a ministração da palavra. Então são etapas que ocorrem no culto para que o mundo espiritual realmente se abra sobre nós. E aí eu vejo, infelizmente, né, muitos que estão assim, dormindo, né, dormindo, que não entendem o seu papel como cristão e não entendem, não têm a percepção espiritual sobre o ambiente. E a gente precisa muito identificar o que acontece no ambiente que a gente está, ter a sensibilidade espiritual sobre isso. Uau. Então, é muito forte. A intercessão é um departamento muito forte, né? É, e tá, essa foi suas experiências com a intercessão. E você também canta. Você é levita, né? Ai, É, não como o Sunny que veio aqui, né?
Mas Como canta, Sally e Emily, tipo assim, eu tô bem lá no. mas canta. E quando foi assim que começou a florar esse dom de cantar? Que muitos querem, mas Isso poucos é, têm. isso é algo que me dói um pouco. É um ponto que, assim, eu não gosto muito de tocar. Mas amém, né? Deus permitiu que essa pergunta chegasse e vamos lá. Eu, como eu te disse, logo após aceitar o Senhor, aos 14 anos, eu tinha o meu primo, Renan, que ele cantava. E ele ensaiava. Eu ia para casa deles, porque eu morava em chácara. Então eu cortava essa parte aí é bem complicada. Eu cortava um longo trecho, um sítio enorme. A gente fala trio, né? Um Uhum. caminho no meio do mato que eu passava com chuva, com sol, com o que fosse. Mas quando eu podia ir, que meu pai não estava em casa porque ele viajava, então eu aproveitava que ele viajava e ficava 15, 20 dias fora fazendo um trabalho para uma empresa terceirizada, e eu ia, independente do sol, da chuva, às vezes. E esse primo meu que eu comecei dizendo, ele teve um papel importante porque minha mãe não me deixava sair sozinha. Ele ia debaixo de sol, debaixo de chuva, me pegava em casa, Uau. ia aí na casa da mãe dele, né? Da minha tia, tomava banho, me arrumava para ir para a igreja. Então, nesse período em que estava, né, todo mundo se arrumando para ir à casa do Senhor, ele começava a ensaiar os louvores dele para cantar. E aí, nesse período, assim, eu ia ouvindo, e começou, sabe, nascer algo no meu coração. Eu falei assim, nossa. E eu começava assim, ele cantava de lá, eu cantava de cá. Mas, tipo assim, nada que eu imaginasse que Deus fosse fazer algo. Uhum. E fui indo, até que foi me dada a primeira oportunidade. Eu cantei, mas era uma dificuldade porque eu não tinha CD nenhum evangélico, não tinha playback. Então, assim, não tinha condições de cantar. Aí, Deus levantou um pastor, ele veio e me deu o CD cantado e o playback. E eu sempre cantando os mesmos louvores daquele CD. CD. E aí eu fui. Até que um dia eu tava assim muito triste. Eu tava muito triste porque minha mãe havia comentado comigo que meu pai ia parar de trabalhar fora. E eu falei, eu não vou poder vir mais à igreja. E aquilo Nossa. mexeu demais comigo. Ai, ai. Mexeu muito comigo, porque a minha a minha prioridade sempre foi servir, né? Deixa eu recuperar aqui. Por isso que eu não queria tocar nesse assunto. Ai, ai. Mas vamos lá. E aí, nesse dia que eu fui pro culto, muito triste, eu falei, Senhor, não sei se é a última vez que eu vou estar na sua casa. Então, eu vou. Sentei no último banco, eu falei assim, e eu vou te adorar aqui. Comecei a cantar e tinha uma moça chamada Rosana, cantora, ela veio de fora. E ela chegou até a mim e ela falou, ela me levantou e falou assim: Deus está mandando te dizer que hoje Ele está ungindo os seus lábios e a sua voz para adorar o nome dele. E ela tocou na minha, na minha garganta e eu senti queimar. Mas ali eu falava assim: eu acabei de receber aquela palavra, foi muito forte que Deus fez comigo, mas eu falava assim: Senhor, como? Como, Senhor, eu não vou poder vir mais na sua casa? Mas amém. Aí eu fui e Deus agiu. Surgiu outro trabalho e meu pai continuou trabalhando para Uau. fora e eu continuei. Mas pelo fato de que comecei, né, a louvar, louvava muito eu era convidada em algumas igrejas e eu ia cantando sempre os mesmos louvores, né, porque eu não tinha condições de CD, mas Deus ia provendo. Esse Uhum. primo meu, ele me emprestava, a minha tia, então assim eu ia. Até que eu fui um dia numa vigília, isso justifica eu estar aqui hoje nessa terra.
Até que eu fui numa vigília e eu cantei, mas assim, sabe quando você canta muito assim? Eu tava muito triste naquele dia. Tinha acontecido algumas situações na minha casa, com os meus pais, e eu tava muito, muito triste. E era a primeira vigília que eu ia participar. Então eu fui pro culto e pedi pra minha mãe. Falei, mãe, deixa eu dormir na avó hoje, porque nem na casa da minha avó minha mãe deixava a gente dormir. Nossa. Eu falei, deixa eu dormir, que hoje a avó vai na vigília, eu também quero ir. Minha mãe, meio assim, mas com muita insistência, ela deixou eu ficar. E nessa vigília eu fui, cantei, e é uma profeta de Deus que eu falo. Quando eu puser os meus pés novamente no Brasil, em Londrina, eu vou procurá-la e vou honrar a vida dela. Porque nesse dia o Senhor usou ela para falar tudo que eu estou vivendo hoje. Uau. E se passaram quantos anos? Mas Deus, ele não limita a promessa dele ao tempo. O tempo é dele, a hora é dele. E nesse dia, ela se levantou numa autoridade e falou comigo: o Senhor manda te dizer que ele vai te levar por terras estranhas, ele será contigo e ele vai te honrar no meio dos teus. E tudo aquilo que você tem passado tem sido como um testemunho, porque ele vai fazer grandes coisas. Então, depois desse dia, eu guardei essa promessa, mas eu havia me esquecido. Até o dia que o avião desceu aqui nessa terra. Porque eu nunca tinha escutado o nome Londres na minha. Foi algo assim muito inédito, porque nunca pensei em sair fora do Brasil, nunca tive essa vontade. E quando ela falava, quando ela. Sempre quando eu ia orar, e eu ia na janela do meu quarto, que dava de frente assim para a cidade, né? Porque eu morava no campo. Então eu ficava olhando as luzes da cidade e eu falava assim: terras estranhas, qual cidade o senhor vai me levar? Eu ficava entendendo, e, tipo assim, outra cidade, entende? Não outro país. Aham. E quando eu cheguei aqui, eu literalmente, como o apóstolo fala, né? As pessoas passam naquele corredorzinho lá, dizendo, ai, se Deus deixar eu passar. Eu não sabia o que era esse corredor. Eu passei, porque desde o início que surgiu pra gente vir pra cá, eu mesmo afastada dos caminhos do Senhor, porque eu voltei pra Cristo aqui. Eu ia nas madrugadas na minha sala e eu comecei eu e Deus, uma semana. Senhor, se não for para sair daqui, o Senhor vai fechar todas as portas, mas o Senhor não vai permitir a gente ir para este lugar. Mas era plano do Senhor, porque ele escancarou, ele não abriu, ele escancarou todas as portas. E quando eu cheguei aqui, é, mesmo distante, o Espírito Santo soprou sobre o meu ouvido, lembra da promessa? Uau. E eu fiquei assim, eu estava passando muito mal, né? Por conta do voo, eu tive uma crise de ansiedade muito forte. E eu, mesmo passando mal, assim, quando eu cheguei aqui, eu falei: obrigada, Jesus, porque o Senhor me trouxe em paz. Nunca pensei, né, que eu ia sair do seio da minha família, apesar de ser uma família meio problemática, mas chegar até aqui. E ali começou a trabalhar as experiências, né, mais profundas com o Senhor que eu tive foi aqui. Uau. Então hoje o que você está vivendo é realmente algo que Deus te prometeu lá atrás, há Lá, muitos anos, né? lá atrás. Isso que dá pra gente tirar também, além, né, do seu testemunho ser muito edificante, é a questão do tempo da espera. Foram anos. Porque tem muita gente que fala assim, não, Deus falou comigo hoje, amanhã ele já vai cumprir. É, Não, pode demorar 2, 5, 10, 15 anos, mas ele vai cumprir, sim, porque ele não, sempre cumpre. ele sempre cumpre. Sempre. E realmente é muito forte. É, É é muito, muito muito, forte. muitas coisas, muitas experiências, assim, que mesmo estando longe, assim, vamos dizer assim, do corpo, né? De Cristo, eu sempre tinha aquela coisa assim, Senhor, me guarda, me protege.
vai na minha frente. E por ter saído da igreja, eu me sentia muito culpada. Nossa. Eu me sentia muito culpada. Por isso que para mim voltar para Cristo foi muito difícil, porque eu falava assim: Senhor, o Senhor me ungiu para louvar e adorar o teu santo nome. E eu fecho os olhos, eu lembro exatamente de como Deus usou aquela profeta dele para falar comigo em relação ao louvor. Eu vou curar, eu vou restaurar pessoas através da sua vida, através do louvor. E eu me sentia muito triste porque eu falava assim: eu peguei aquilo que Deus me deu e joguei na lata do lixo. Uau. E eu me sentia muito culpada. Por isso, assim, eu, Jéssica, quando eu escuto pessoas dizerem: eu sou tantos anos cristã e nunca me desviei, nunca fui para isso. Glória a Deus por sua vida. Só que a história de cada um é Deus quem escreve. E hoje eu entendo que essa experiência que eu tive de sair para poder encontrar o meu esposo não era sobre mim, era sobre a vida dele, porque eu orei 9 anos para Davi aceitar Jesus. Bom. Foram 9 anos, porque eu queria voltar para a igreja, mas eu falava assim: Senhor, mas do que adianta eu voltar se eu não vou poder ceiar? Porque eu não sou casada. Meu esposo não te conhece, né? A raiz do Davi, a família dele é católica, né? E então eu ficava sempre limitada. E aí, quando a gente ouve as pessoas dizerem assim, a gente tem que entender que as pessoas saem, elas saem, mas o sentimento de culpa, porque elas sabem que elas estão deixando lá atrás. Yes. E eu saí, mas eu saí, sabe, quando eu saí por coisas maiores, por motivos mais fortes do que eu, porque eu precisava trabalhar naquela época. Eu precisava mudar, dar um jeito, dar um norte na minha vida, porque eu saí de casa com 19 anos de idade. Então, assim, para quem tem abuso físico dentro de casa, abuso psicológico, muitas das vezes a pessoa se vê sem recursos e aquilo que ela quer fazer para ajudar a família, o desejo maior do meu coração era tirar minha mãe daquela situação. Eu queria muito poder prover uma casa, prover algo para tirar ela daquilo, sabe? Para que a gente não pudesse mais, eu e meu irmão, tá passando por aquilo, porque foram marcas que desde a minha infância foram criadas em mim. Eu tive que quebrar, assim, Deus me ajudou pela graça e misericórdia dele, eu tinha uma barreira muito grande de entender que Deus era meu pai, porque a minha paternidade foi afetada. Então eu fui conhecer Deus como pai aqui, porque o Senhor fez comigo igual fez com Abraão. Eu falei, entendi, Jesus, que o Senhor me tirou da minha parentela, pô, para trabalhar mesmo no vaso, porque por esse fato, né, esse confronto com paternidade, me fez entender que Deus era Deus, que ele era alguém, tipo assim, eu tinha muito medo. Eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, mas era pelo que foi plantado em mim. Porque o povo de antigamente fala assim: Deus vai te fulminar, Deus vai não sei o que. E, gente, não é assim. Nós temos que obedecer a Cristo, mas Deus é amor. Entende? Então, por esse sentimento das pessoas sempre ouvirem falar sobre isso, eu me sentia muito culpada. Muito, muito culpada. Quando eu voltei para Cristo, que eu aceitei Jesus na antiga Salvation, né? É, foi um processo muito difícil até Deus levantar um vaso para falar comigo, não te sintas culpada, porque eu tiro de você toda a culpa. Uau. Porque eu tinha esse remorso mesmo dentro de mim. Senhor, aonde eu poderia estar se eu não tivesse saído dos teus caminhos, sabe? Mas eu entendi que o meu pezinho lá fora foi só para pegar uma vida e trazer para os caminhos dele. Porque Deus é maravilhoso, gente. Ele move muitas coisas, assim. Eu costumo falar que a vida com Deus é como se fosse um quebra-cabeça. Sim, Cada experiência, cada coisa que você passa com ele vai preenchendo
uma, Uma uma lacuna. lacuna, uma pecinha ali que você vai montando seu quebra-cabeça. É muito E sobre isso. é muito. E muitas das vezes a gente mesmo, né? A gente não sabe a nossa identidade em Cristo. Eu digo porque, para mim, antes de. Eu tive uma experiência com o Senhor muito forte quando eu saí de casa e me vi sozinha. Me vi sozinha porque no momento em que aconteceu tudo, que eu cheguei em casa e a minha mãe falou assim: Olha, a situação tá assim, assim, assim. E eu lembro que eu fui sentar na cadeira, por isso que eu falo, eu tenho que tomar cuidado, porque eu falo que Deus é assim, é muito. E eu sentei, olhei para o céu. Eu falei: Deus, me tira desse lugar agora. E aí aconteceu tudo o que aconteceu, né? Fiquei 21 dias na casa da minha sogra, porque eu saí de casa só com a roupa do corpo mesmo, Meu Deus. sem nada, não tinha onde morar, não tinha onde dormir, não tinha nada. Mas Deus tinha enviado quem? Davi, porque eu já estava namorando com ele há um ano e, como diz, né? Os próprios parentes da gente não faz coisas que pessoas de fora faz. E a minha sogra, ela não me acolheu só como nora, ela me acolheu como filha. E eu lembro que ela sentava nesse período, né, que eu estava fora de casa. Imagina você, uma pessoa que nunca tinha dormido fora de casa. Minha mãe nunca deixou a gente pousar em lugar nenhum. Como eu te disse, fui aprender a pegar um ônibus com 18 anos de idade, se ver sem a família. Eu estava totalmente perdida, totalmente assim, Sem rumo sem nenhum. nada. Eu falei, Senhor, eu não tenho dinheiro, eu não tenho nada. E eu não quero ficar morando aqui de favor, porque ele é meu namorado, ele não tem obrigação comigo nessa época, a gente só namorava. E aí, nesse período que eu fiquei lá, né, por isso que eu falo, Deus, ele cuida da gente com tantos detalhes, porque eu posso dizer que, assim, Deus colocou uma pessoa extraordinária no meu caminho, porque se não fosse, a mão do Senhor e se não fosse meu esposo, eu não sei o que eu teria feito. Porque quando eu liguei para ele, eu falei assim: olha, eu saí de casa e eu tô assim, assim. Ele pegou o carro, foi até a minha avó, que é onde eu tinha deixado a minha moto, e ele começou a andar a cidade comigo até eu me acalmar. Até eu me acalmar. E aí, depois desse período, me acalmei. Aí minha sogra chegou, sentou na beirada da cama e ela tentava conversar comigo. Mas eu estava tão machucada, tão ferida, que eu não conseguia falar com ninguém. Eu só chorava. Mas após esse período, ela com todo carinho, todo cuidado, Davi locou um flat para mim morar, que eu fui morar sozinha. Ela foi lá e ela mandou colocar cortina, coisa de mãe, né? Colocou cortina, ela olhou se estava tudo bem, comprou lençol para mim, cuidou mesmo. Só que depois que você sai da sua casa, eu fui para casa deles, até ir para o meu flat foram 21 dias. Só que quando eu cheguei no flat, que eu fui me estabelecer, Davi foi para casa dele. Eu cheguei do trabalho, tomei um banho e ali a ficha caiu, porque eu estava totalmente só, Meu totalmente Deus. só. E aí eu cheguei assim na beirada da cama e eu comecei a chorar. Aí eu desabei, desabei literalmente. Mas foi, Deus é tão maravilhoso, porque nesse momento em que eu não conseguia falar, só em pensamento eu falava assim: Deus, eu tô sozinha. Aí o Senhor fez com que eu me lembrasse, que eu pedi para ele: me tira daqui. E ele veio e soprou no meu ouvido: sou fiel ou não sou? Oh, Ali eu senti pela segunda vez, né, a mão do Senhor, assim, a presença do Senhor muito forte na minha vida. E depois desse dia foi um novo ciclo. Deus realmente escreveu uma nova história, porque eu tinha, devido a muito nervoso, né, que eu passava, muita ansiedade, eu era muito magra mesmo. Mas aí, né, a gente passa a ter uma vida melhor e Deus vai estruturando tudo e a gente vai dando umas engordadas.
Até parece, até parece. Ai, gente, mas brincadeiras à parte, foi um período muito difícil que eu vivi, mas depois que eu fui sair de casa, fui para morar sozinha, que Davi estava me apoiando, aí, nossa, foi um novo ciclo, assim, foi um período, tem sido, né? Desde que ele entrou na minha vida, tem sido um período maravilhoso, assim, 14 anos juntos. Foi uma renovação, então, né? Tipo, começou Deus um realmente novo me tirou de uma caminho. cadeia. Deus realmente me tirou de uma Uau, cadeia. uau, uau. E você tocou, assim, num assunto muito interessante também, que foi na questão da paternidade. E eu também vou te dizer, assim, que eu não tenho. Eu já tinha falado isso com vocês uma vez, que eu não tenho o que falar do meu pai na questão de presença dele, assim, de ou que ele maltratava minha mãe, ou que ele fazia abusos físicos, essas coisas. Mas ele nunca foi realmente um pai presente na questão, ô minha filha, vem cá, vamos conversar um pouquinho, sabe? Nesse sentido, assim. Aham. Das outras coisas eu não tenho nenhum motivo para falar dele. E a gente entender é, a questão da paternidade, do físico, do pai físico, com o É, nosso pai celestial. Tem muitas pessoas que eu acho que ainda tem um leque uma de dúvida. uma dúvida bastante sobre isso. E a pergunta que eu quero te fazer é como que você entendeu isso? Como que você conseguiu diferenciar? Olha, não foi fácil, porque Deus, quando Ele quer tratar com a gente, Ele permite a gente passar por uns desertos, porque muita gente foge do deserto, né? Sim. Mas o deserto é um lugar de aprendizado. E é ali que você vai conhecer quem é o Senhor, vai conhecê-lo na intimidade. E como eu trazia sobre mim muitas marcas, muitos traumas, eu tinha uma grande dificuldade com perdão. Muita, muita dificuldade com perdão. Eu era uma pessoa que eu guardava muita coisa, mas como se fosse uma arma. Uhum. Quando eu quando você vinha me atacar, eu tinha tudo aquilo para te lançar de volta. Tava só esperando a oportunidade perfeita de carregar. Mas aí vem Jesus, permite umas provas na nossa vida, onde ali ele quebra o nosso orgulho, quebra o nosso ego, né? E aqui foi um lugar de tratamento para mim, porque eu era uma pessoa muito difícil. Eu era uma pessoa Não, muito só difícil. um parêntese aqui. Olhando assim, gente, não parece, não parece. Mas, glória a Deus por isso. É só obra do Senhor, do Espírito Santo, minha amiga, porque eu era uma pessoa muito arrogante, sabe? Sobre tudo aquilo que foi depositado sobre mim, eu era uma pessoa muito difícil de conviver. Eu queria só ficar mais fechada, mais na minha, só eu era certa, só eu tinha razão. Davi que o diga. Coitado, ele sofreu muito, assim, tipo, porque ele é todo zen, né? Não, Você O Davi, ele é calmaria em pessoa. eu sou o oposto, eu sou vamos, meu filho, bora, bora, bora. Então, pegar toda essa problemática, todos esses traumas, então eu atacava muito, né? Eu era muito orgulhosa, muito soberba, e o Senhor me trouxe pra cá. Pra quê? Pra moer, pra me mostrar Quebrar o vaso. que Ele é Deus. Entende? E que não é do jeito que nós queremos, não é do jeito que a gente acha, não, eu tô bem, eu tô certa. Não, mas isso aqui eu sou a dona da razão. Não existe dono da razão. Tem o meu lado, tem o seu lado. E a gente tem que se permitir que Deus trabalhe em nós. E foi mediante esse tratamento de chegar aqui, ter que trabalhar, né, no cleaner, ter que fazer muitas coisas que a gente chega aqui, que a gente passa a viver com casa compartilhada, né? Que você fala assim, nossa Deus, não. Mas uma pessoa, já conviver com uma pessoa é difícil, imagine 9, 10, não dá. Então Deus foi trabalhando em diversas áreas. Ele foi moendo até chegar ao perdão.
a área do perdão. Para mim foi muito complicado. Foi ali que eu conheci quem era Deus. Porque Deus começou a me levar, literalmente, me pegar pela mão e começar a me conduzir para momentos de oração, momentos de intimidade com Ele, porque eu sentia uma dor muito forte no meu peito que eu não sabia de onde vinha. E eu também não conseguia falar para ninguém. Não era algo que eu chegasse assim, numa boa, e chegasse, Dri, senta aqui que eu tô sentindo isso e aquilo e eu preciso expor. Eu não conseguia fazer isso com ninguém. Uhum. Então, foi nas minhas orações em que eu falava assim, no meu banheiro eu estendia um tapetinho e falava assim, é, Senhor, eu não sei orar, como diz a tua palavra, eu não sei orar como convém, Uhum. mas eu tô aqui. E eu preciso que o Senhor tire de mim isso, 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 isso. Eu preciso que o Senhor faça algo, porque eu não quero continuar mais a mesma pessoa. Eu tô fazendo mal para mim, eu tô fazendo mal para a pessoa que eu amo, eu tô ferindo pessoas que eu não deveria ferir. E ali o Senhor me levou a orar por meu pai. Orar. Porque não tem como você não liberar perdão, não tem como você odiar, não tem como você fazer qualquer coisa para uma pessoa que você ora. Uhum. Porque no momento você começa, Senhor, abençoa, abençoa. Mas o Espírito Santo, ele te guia, vai te levando. Daqui a pouco você fala, Senhor, perdoa os erros, perdoe as falhas. E ali, naquele momento de oração, eu peguei e falei assim, Senhor, me conduz. E eu estava disposta, sabe quando você entra no seu secreto falando assim, hoje eu vou deixar tudo aqui. E foi no momento que eu estava sozinha em casa. E eu falei assim, hoje eu quero ter uma experiência, algo novo contigo. E ali o Senhor desceu. Eu tenho um Ali ele hábito, pegou. ali ele me pegou. Foi um dia assim, foi uma experiência muito forte que eu tive com o Senhor. Porque eu sempre tenho o hábito de pegar um banquinho, uma cadeirinha e colocar e falar assim, ô, senta aqui hoje. Senta aqui porque eu preciso. E eu falo como se eu estivesse falando contigo, porque muitas pessoas falam assim, ai, falar com Deus é Deus Altíssimo, não sei o quê, colocando palavras difíceis. Deus é simples. Se chegar ao Senhor é simples. A gente que complica. E nesse dia eu falei assim, pai, eu sei que ele não é culpado. Ele simplesmente projetou em mim, porque é como um ciclo, era uma maldição que havia na minha família. Porque assim como ele foi posto para fora de casa, teve tortura física, psicológica, ele fez comigo. Meu Então, Deus. assim, é uma cadeia, uma maldição realmente que se repetiu. E nesse momento da minha oração, Deus me fez o vê-lo como uma criança. E ali, quando eu comecei a enxergá-lo como uma criança, naquela. Ele foi algo assim muito extraordinário. Eu via ele numa estrada, e nessa estrada em que ele estava passando, eu escutava assim as palavras de maldição sendo proferidas contra ele, a minha avó proferindo palavras de maldição, o meu vô, as agressões em que ele falava que ele apanhava para poder trabalhar. Ele queria Nossa. brincar, mas ele tinha que trabalhar. E aí, ao passar, Deus me fez vê-lo com os olhos dele, como uma criança. E eu falei, Senhor, eu entendo. Hoje eu entendo. Ele também é vítima. Ele também foi vítima. E ali, naquela oração, o Senhor foi limpando, o Senhor foi lavando. Foi muito forte. Foi muito forte porque o poder do perdão, ele transforma. Ele literalmente me transformou. Porque não adianta eu falar para você que eu sirvo a um Deus que é lindo, maravilhoso, que ele só perdoa a mim, mas ele não perdoa você. Yes. Então eu tenho que te apontar, eu tenho que te acusar, mas eu não sei da sua história de vida. E não só nós, mas os nossos pais também tiveram uma história de vida, sabe? E em momentos difíceis em que eu tive com ele, muitas das vezes eu falava assim: Senhor, por que o Senhor permite? Eu só quero ir para sua casa. Por que o Senhor deixa um homem impedir que eu vá na sua casa?
mas não era o homem, era aquilo que estava usando o homem, né? Hoje eu tenho a livre consciência de que a nossa luta não é contra a carne, né, e nem contra o sangue, é contra espíritos maus. Ele era Isso. usado para me barrar. E ele foi também usado para me marcar com marcas profundas que fizeram eu querer me afastar de um Deus que, poxa, Deus é Deus e por que que ele não cuida de mim? Por que que ele permitiu eu passar por isso, por aquilo outro? Então, nesse momento em que Deus permitiu eu vê-lo com os olhos que Deus o vê, eu consegui perdoar. E logo após essa oração, Deus fala comigo muito em sonho. Nessa madrugada, eu estava dormindo e às 3 da manhã em ponto, eu dei um salto na cama e a voz de Deus era como se algo tivesse me atravessado, assim, como se eu fosse uma placa, algo que veio assim. A voz do Senhor falou comigo: a salvação do seu pai vai ser através do evangelho que você vai pregar. Uau. Porque eu orei muito para Deus salvar. Orei muito assim. E tenho orado. E eu creio que vai chegar o momento que o Senhor vai resgatar. Igual alguns da minha família pegam e falam assim: ah, mas ele é muito difícil. Ai, mas ele é muito isso. E eu sempre falo: não existe coração de pedra para Jesus. Não existe. Deus, ele faz como ele quer, da hora que ele quer. Então, depois que eu consegui liberar esse perdão para o meu pai, eu comecei a desfrutar mais do amor de Deus, da presença de Deus, porque aí eu falei assim: nada mais me impede. Eu passei essa barreira, e como eu disse, quanto mais experiências com o Senhor eu tenho, mais eu quero, mais eu vou buscando, porque a gente nunca deve se saciar. Aqui tá bom, tô no raso, tá bom. Tá Não, maravilhoso. a gente tem que aprofundar. Então, depois desse start que Deus me deu, eu fui indo, sabe? Fui querendo muito mais, muito, muito, muito mais. É forte. Então foi o perdão, né? O perdão que te fez Conhecer quem realmente Deus conhecer é. quem Porque realmente primeiro Deus ele me é. perdoou. Aonde eu deveria estar se não fosse ele, né? Se não fosse a graça dele, a misericórdia dele, eu estar onde hoje? Uau, é forte. E você também falou aí a questão que você sempre coloca uma cadeira, né? Que é para Jesus sentar, um banquinho ali. É, É, e dentro, entrando dentro desse assunto do banquinho, nós sabemos que você tem um projeto, né? Do Café com Palavra. glória a Deus. E para todas as mulheres que já participaram, sabe que você coloca essa cadeira ali, você fala, ó, essa aqui é a cadeira de Jesus, ele tá aqui e não rele, não toque, É dele, é dele, não. é dele. Ah, É, e como é que foi que surgiu esse projeto? olha, foi algo muito, muito interessante também, porque a gente começa a fazer as coisas muitas das vezes no reino no automático, né? E passa a vir sentar, colocar esse corpo pesadão aqui, assim, e você muitas das vezes não concentra na palavra, muitas das vezes acaba o culto, nossa, que palavra que o pastor pregou? Ai, não sei, a pessoa não lembra. E eu entrei nesse ritmo, e eu entrei num ritmo de tipo assim, tá, tô indo, tudo no automático. E o Espírito Santo foi me dando sinais, foi me dando sinais. Na época eu ministrava no departamento infantil e eu comecei a me sentir muito incomodada. O Espírito Santo começou a me incomodar porque eu falava assim, eu lendo a palavra, eu falava assim, com que propriedade eu estou falando sobre isso? Porque Uau. eu só estou lendo a Bíblia para eles aqui. Em casa eu não estou tendo meu tempo de leitura. Aquilo em mim, eu comigo mesma, mas eu acredito que já era o Espírito Santo me confrontando, porque a gente acredita que o Espírito Santo vai vir com a palavra doce. Não, gente, o Espírito Santo também vem te confrontar. Ele vem para falar assim, peraí, o que que você está fazendo? Você é o meu templo, vamos limpar isso aí, vamos tirar essa bagunça daí, vamos reorganizar as coisas. Então, como eu te disse, eu estava muito nesse automático.
E eu fui indo. Foi um período que a gente, né, eu estava trabalhando muito e eu não estava tendo a minha vida com Deus. Eu não estava priorizando o meu tempo com o Senhor, com o O Espírito particular Santo. com ele. Eu estava vivendo de culto. E como o nosso apóstolo falou, né, a morte espiritual, ela não vem por, ai, eu não assisti culto. Não, ela vem porque você não prioriza a sua intimidade com o Senhor, Yes. o seu tempo em casa. Porque se a pessoa depender do culto de sábado para ela ter uma vida com Deus, sinto muito. Não é vida com Deus. Você está vindo cumprir uma obrigação, um ritual religioso um encontro. Mas isso não é vida com o Senhor. E aí, a partir desse momento, eu fui indo, fui indo, fui indo. Só que, como eu disse, o Senhor fala muito comigo em sonho. E num sonho, o Senhor, eu estava parada assim, o meu esposo estava deitado sobre uma cama de pedra. Meu E aí Deus. vem a questão de as mulheres serem intercessoras do lar. Eu sempre orava pelo meu lar, eu sempre orava pela proteção dos meus. E até mesmo orar eu tinha parado. Como que você se diz um cristão se você não ora, né? Bom, E nesse sonho, ele estava deitado sobre uma cama de pedra e atrás de mim vinha uma enorme de uma serpente preta e tentava dar bote nele nas minhas laterais. Ela não vinha em mim, ela vinha nele. Foi um período que meu esposo estava querendo sair da igreja. E assim, Deus me dando sinais, se levanta, e eu assim, não, não e não. Se Deus falar comigo que é para sair, a gente sai. Mas tipo assim, eu não estava posicionada. Por isso que eu falo, né, mulheres que vão estar ouvindo esse podcast. Se posicione. Se posicione como mãe, como intercessora na sua casa, porque se tem alguém ali dizendo essa casa é de Cristo, aqui quem manda é o Senhor Jesus, Satanás não tem como entrar. Porque ele sabe que ele é um campo de guerra, que ele não vai encontrar um soldado dormindo, ele vai encontrar alguém para combater as forças dele, junto com o Senhor Jesus. E ali eu estava dormindo, e o Senhor me permitiu ver ele tentando dar bote de todos os lados, e ele não se levantava. E eu vim e pegava meu marido assim por trás e tentava puxá-lo. E eu falava assim: vem porque a cobra vai te picar. E eu acordei assim, desesperada. Eu falava, Senhor, o que é isso? Porque era muito real. Porque eu sentia a cobra perto, sabe? Lembrando que há um tempo atrás, um tempo antes, né, disso acontecer, o Senhor usou um profeta dele aqui numa terça forte, né, que foi muito falado através da Miss Eliana numa terça forte, falando. Ele falou tanto para mim quanto meu marido, Satanás vai tentar balançar. E eu sempre assim, no período de alerta, né, eu cuidando com os mínimos detalhes, mas depois eu esqueci daquela palavra. Só que quando veio o sonho, aí me veio de novo essa palavra, porque o Senhor já tinha me avisado. Então, se Deus avisa, é para você, né? tomar Ó, cuidado, vigiar. vamos se policiar mais, porque a palavra de Deus fala: vigiai e orai. Vigia primeiro. Vigia, fecha as brechas. E aí, eu nesse ato de. Eu fiquei muito perturbada com esse sonho. Eu peguei e mandei mensagem para o apóstolo. Foi onde até a Miss comentou, né? Que através desse testemunho ela também teve o despertar de chegar no apóstolo. Por quê? Eu falei assim: Senhor, o que que eu faço? Eu não tenho forças para orar. Eu não tenho forças para ler a Bíblia. Eu literalmente eu tô um cadáver. E eu sei que isso não é culpa de ninguém, isso é culpa minha. Foi eu que negligenciei a minha vida contigo. E ali trabalhando e a lágrima escorrendo, e eu falo, mas eu te peço perdão, Senhor. Eu te peço perdão, não deixe o inimigo tocar mais na minha vida e nem na vida do meu esposo. Quando eu mandei uma mensagem para o apóstolo falou para mim, amém, minha filha. Eu vou estar orando, né? Você me procurou um pouquinho mais, pouco tarde, porque a gente, né, acha, eu tinha muito isso comigo, que tipo assim, não, meu pastor, ele é muito ocupado. E assim, eu não vou ser mais um problema para ele. Eu vou tentar resolver meus problemas sozinha. E não é assim.
Porque ele, como autoridade espiritual sobre a nossa vida, ele paga um preço por isso. E ele tem a sabedoria, o discernimento para nos orientar, né? Uhum. E isso, nesse pensamento, eu não cheguei nele para pedir socorro, para falar assim, Senhor, o apóstolo, pode orar por mim? Eu tô me sentindo, não tô legal, né? Para ele me orientar. Eu estava caindo naquele erro lá atrás, lembra? De não chegar no pastor até que eu saí da presença. Mas nesse dia, o apóstolo falou assim: Amém, minha filha, eu vou estar orando. Ele fez essa oração, eu acredito que na hora, porque eu senti que foi algo assim como se tivesse quebrado, sabe? Algo que rompeu. Aí à noite eu fui, esperei meu esposo dormir e eu fui pro banheiro. Eu falei, porque eu ia orar, minha mente era vazia. Eu não conseguia literalmente orar. Era muitas coisas que ficavam na minha mente, mas eu não conseguia me concentrar para orar. Era uma batalha realmente na minha mente. Daí nesse dia eu consegui. Uau. Depois, eu acredito que assim, foram os joelhos do meu pastor orando, pedindo por mim, que sou ovelha dele, que rompeu, sabe? Aquela cadeia inimiga que estava tentando me aprisionar. E aí, depois desse período em que eu comecei a orar, comecei a buscar intensamente ao Senhor, eu estava lavando louça um dia, o Senhor fala muito comigo quando eu tô assim, eu falo com ele, ele fala comigo, né? Lavando louça. Aí comecei a cantar, né, em casa. Eu canto muito sozinha. Tô em casa, eu começo a cantar, assim, aleatório. E o Senhor começou a ministrar no meu coração. E eu comecei meu Deus, fulana pode estar passando por isso, ciclana. Quantas pessoas estão passando por problemas que eu já passei, coisas que eu já vivi. E eu comecei, sabe, a pensar. E o Espírito Santo veio e começou a ministrar em mim. O Uhum. que você pode fazer? E eu falava, Senhor, mas tem tantas pessoas, tem pastoras que o Senhor pode levantar e para fazer algo. E eu fui, né, um dia dormindo, acordei com esse nome, Café com Palavra. Falei, Café com Palavra? Aí eu fiquei meio assim, falei assim, gente, café com palavra. E voltei a lavar louça. E aquilo queimando no meu coração. E ali, nesse momento que eu estava lavando louça, o Espírito Santo começou a ministrar. E eu fechei os olhos e eu via, sabe, um círculo de mulheres. E ali nesse círculo de mulheres chorando, contando seus testemunhos, e eu via como se fosse uma energia sendo trocada entre uma e outra, mas algo assim, como se eu pegasse nas suas mãos e aquilo que estava em mim fosse transferido para você, como se eu estivesse mandando vitamina para o seu corpo, como não sei explicar direito, mas algo que eu estivesse sendo usada para fortalecer você. Sabe, corações, eu via literalmente assim o coração das pessoas sendo limpos, das mulheres. E aí eu falei, Jesus, mas como que vai ser isso? Sabe? E aí eu ia lavar a louça e falava, Senhor, vamos conversar aqui. E começou, foi um processo, sabe? Foi um processo, Deus sempre falando comigo, até que um dia, porque o Espírito Santo não te dá paz, né? Enquanto você não faz. A gente estava aqui preparando as coisas para o café, né? Acho que era chá das mulheres Quero aqui da chá. T. A gente estava preparando aquela lembrancinha e eu contei para a pastora Adriana, né, o que estava se passando, né, o que o Senhor estava ministrando sobre mim, no meu coração. E ela ficou quieta. Ela é bem, né, bem sábia. Ai, desculpa. Bem sábia, falo muito com as mãos, né? Bem sábia. E ela ficou quietinha, mas aí eu vi que ela absorveu. Até que ela me chamou para uma conversa. E aí eu falei assim, Jesus, e agora? Aí bateu medo. Bateu medo porque eu falei assim, Senhor, são vidas, são mulheres. E desde o início eu falei, Senhor, mas como que vai ser? Vai ser todo mundo? Como que vai ser? E o Senhor, eu vou te mostrar quem vai ser. Eu vou te mostrar quem vai ser na hora que vai ser. E eu falei, Jesus, mas elas não vão entender, vai ser como um processo seletivo.
mas quem já participou sabe que é algo que Deus faz que as histórias se combinam. Yes. Como se cada café fosse para tratar de algo específico. Uma hora é o casamento, outra hora é o filho, outra hora é a emoção, outra hora é a questão da paternidade, né? O nosso café com os jovens foi Deus tratando mesmo com as Com as jovens. jovens. E a questão do banquinho, chegamos lá. Quando eu estava orando, o Senhor falou muito comigo. O que que você faz para me chegar até você? Eu fiquei assim, eu pensei. Eu falei assim, eu coloco uma cadeira. Ele falou, eu quero um lugar também nesse café. Eu quero que elas vejam que eu estou sentado ali. E ali aquilo, nossa, falou muito comigo. Eu comecei a chorar demais. Eu falei assim, porque realmente o Senhor senta aqui, nessa cadeira, nesse banquinho, quando eu chamo o Senhor para orar, para falar com o Senhor. Aí entra a questão do caderninho também. Porque a partir dessa experiência que eu tive com o Senhor, eu comecei a escrever algumas orações, comecei a escrever pedidos, né? E eu falei, o Senhor falou comigo, você também vai dar para elas, porque esse caderno vai servir de testemunho. Uau. Testemunho, porque muitas das coisas que Deus faz em nós, através de nós, detalhes. Desde, Senhor, nossa, eu queria tanto um doce, do nada aparece alguém com o doce que você queria. Isso é o quê? É cuidar de Deus, sabe? A gente tem que parar de complicar aquilo que Deus faz na nossa vida, porque Deus cuida nos mínimos detalhes. Será, então, esse caderno um testemunho do que eu faço e do que eu já fiz na vida delas. E foi algo, assim, muito especial, porque tudo que é feito no café foi o que Deus fez em mim, sabe? Uau. Então, quando eu vejo as mulheres saindo dali, transbordando da presença do Senhor, querendo ter, como se fosse uma chama acesa para voltar a orar, para voltar a buscar a presença do Senhor, eu falo, Senhor, valeu a pena o que eu vivi, o que eu tenho vivido contigo. Porque tudo que você vive com o Senhor no secreto, ele vai se revelar, né? As pessoas acham que, nossa, do nada a pessoa tá fazendo isso, fazendo aquilo, mas o secreto com o Senhor ali foi o trabalhar. Acho que É o que para todos nós é o caminho, né? É o caminho. o pilar, é o pilar maior, né? O secreto com Deus. E, se eu não me engano, acho que foi a Sara. A Sara, a mãe da Jamile. Que mandou até. Não foi nenhuma pergunta, foi só uma mensagem de forma de gratidão mesmo pela sua Oh, vida, que linda. porque não Beijo, somente, eu Sara. acredito que não somente pelo café com palavra, porque eu também participo, né, desse seu projeto, te Aham. ajudo, mas eu acredito também pelo fato da intercessão, que eu sei que realmente você se posiciona para orar por todas essas mulheres, como você mesmo disse, não é escolhido a dedo, é por oração. Por Deus que oração. revela os nomes, né? Por oração. É, isso é muito forte. Realmente, cada café com palavra tem sido uma experiência É. diferente. Eu Glória a lembro Deus. que eu acho que foi, eu não participava ainda da equipe, mas eu fui pela segunda vez, porque eu fui intrometida na segunda Não, vez. você participou de um, ficou retraída, assim, e Aí aí, foi que chamei de novo, né? Me não, chamaram de novo. Aí não, foi que eu falei assim, gente, eu chorei tanto lá, mas eu não sabia. Porque é um momento que realmente você tá ali com pessoas que você pode entender que tá passando pela mesma situação e você se sente livre para colocar compartilhar. aquilo tudo para fora, para compartilhar os sentimentos e vai parecer uma frase clichê, mas o que acontece no café com palavra fica no café Fica com no café com palavra. palavra. Não, a gente não compartilha E a com gente outras leva somente aos pessoas. pés do Senhor, Sim. né? O que a gente pega ali de, de fulana, eu tô passando dificuldade com meu esposo, então ali, aquilo, a gente também começa a interceder, né? Claro, depois tem o acompanhamento das nossas pastoras, alguns casos, né, de mulheres que são casos mais extremos, assim, vamos dizer, problema no casamento, algo mais específico, né? Elas são
capacitadas para isso, né? Para tratar com elas mais no particular. Mas é para elas entenderem também que não é, vamos dizer, ter uma intimidade uma com a outra, se preocupar uma com a outra. A gente precisa ser mais humano um com os outros, Sim. sabe? Até esse Provérbios 25:11, Era a ela minha próxima pergunta. é, Mas já vai, fala sobre ele, que era isso que que eu ia a falar. Me frase fala sobre esse provérbio, que eu achei ele muito bonito. é porque ele é algo muito especial mesmo para mim, porque a gente às vezes fala muito e ouve pouco, Yes. né? Então, como o provérbio mesmo diz, como maçãs de ouro em salvas de prata, assim também é aquele que, né, ouve, a gente precisa aprender a ouvir. E quantas mulheres estão precisando ser ouvidas? Só ouvir, sabe? É algo muito especial que o Senhor fez em mim, que marcou também a questão da experiência do café, foi com uma amiga minha, em que a gente não tinha muita proximidade, a Ju. A Ju, amo você, Ju. E a gente não tinha muita proximidade, mas a gente, assim, Deus proporcionou um café. E nós fomos tomar um café juntas. Não tinha intenção de nada. Assim, sabe quando não é nada planejado? Foi algo bem aleatório. Só que esse café me marcou demais. Ela, a Juliana, marcou a minha vida. Pelo fato de que o Senhor, nesse dia, nesse café, Deus usou ela assim por mais que ela não saiba, né? Deus usou ela muito, do início ao fim, para falar comigo. Uau. E ela falou para minha amiga: Eu vejo você com um cesto cheio de pães. E mulheres vão chegar até você querendo o quê? Querendo a palavra. O pão é a palavra. E eu falei assim, gente, mas eu não tenho palavra nem para mim. Ou seja, então a gente fica muitas das vezes nos limitando. Eu fui muito assim. Eu gosto muito dos bastidores, né? Eu gosto de Ficar trabalhar, escondidinha. eu gosto de trabalhar nos bastidores, mais assim, quietinha. E depois disso, eu comecei a entender que assim, tem o momento certo para a gente falar. E eu falei, Senhor, mas como que vai ser? E aí o Senhor, é impressionante o trabalhar dele, porque às vezes eu tô assim, trabalhando. Alguém me manda uma mensagem. Paz, irmã Jéssica, tudo bem? Tudo bem, amada, como que você tá? E ali eu sempre dou atenção, independente do que eu tô fazendo, eu vou trabalhando, mas eu também vou dando atenção, porque eu não sei o que a pessoa tá passando ali naquele momento. Se ela me procurou, é porque ela precisa falar. Sim. Então, assim, eu atendo, eu converso, e o que eu observo é que muitas das vezes a pessoa só quer Deus está com você, sabe? Essa luta vai passar, vai ter, é uma tempestade, mas o dia de chuva não dura para sempre, vai chegar um dia de sol. A gente precisa muito ter alguém para, sabe, para conversar, para nos ouvir. Tem coisas que a gente não vai dizer para os de casa, porque os de casa não vai nos entender. É o de fora, a gente precisa. Mas a gente também precisa ter sabedoria a quem A quem procurar. falar. Porque quem não tem como eu falar de algo para você se eu não tenho autoridade sobre isso, né? Se eu não tenho propriedade. Eu não tenho filhos ainda, mas eu tenho a experiência de ter ajudado a criar dois irmãos, né? Tem um agora de 12 anos que eu não participei tanto, mas até os 6 meses, pouco antes de eu sair de casa, eu sempre tive muito ativa, eu observo muito, né? Então, sobre questão de família, assim, paternidade, problemas com mãe, com pai, Deus me curou nessa área, sabe? Se hoje eu choro, não é porque, ai, não tá curada, é isso, aquilo, mas é porque o Senhor me traz a lembrança e eu glorifico ao Senhor por ter passado. Sabe, eu Sim. agradeço a Deus por ter passado, por ter nascido no lar que eu nasci, por ter a experiência que eu tive, porque pelo fato de não querer se casar, hoje eu entendo que eu preciso fazer do meu casamento, da minha casa, um lugar de paz, Uau. o meu paraíso. Eu entendo que eu preciso me levantar em intercessão, em oração, cobrir meu esposo de oração, cobrir a minha família de oração por essas experiências.
sabe? E às vezes as pessoas que me procuram, as mulheres que me procuram, são porque estão muitas das vezes sem força para orar pelos de casa. Então, mostrando para elas a visão de que elas são a intercessora da casa, elas, uau, eu preciso me posicionar. Eu preciso estar no lugar que Deus me chamou para estar. Uau. Então, isso também então explica os salmos os salmos não, o provérbios que você escolheu, né, que é É o que eu, a base do Café com Palavra, né? É o 31:10 da mulher mulher sábia. sábia, muito excede em seus valores. É Uau, muito sobre isso. muito forte. Gente, é um projeto realmente lindo, maravilhoso esse Café com Palavra. E não só eu, mas eu acredito que todo mundo que participa, que tá ali ajudando, que tá nos bastidores, vamos se dizer assim, a gente crê que isso não é somente um momento de comunhão ali entre as irmãs, mas é um momento de cura, de libertação. É algo muito forte que acontece ali, porque realmente Jesus, ele se faz presente ali no nosso meio. E obrigado por me deixar fazer parte desse projeto, viu? Que é. Mas eu orei muito, eu falei, Senhor, eu preciso, mas sozinha. Ninguém consegue fazer nada sozinho, né? Eu falei, me manda abraços, Senhor. Aí Deus mandou, né? Camilinha, você, Ju. Agora temos a Gisele, que ela participou, né, do café e ela se sentiu assim tão impactada que depois ela me mandou mensagem, ela, eu vou nem que se for para arrumar a mesa do café. E assim, eu falei, amém. Sabe, o maior desejo do meu coração é que mais mulheres entendam que não é responsabilidade só da pastora Viviane, da pastora Adriana e pastora Sinaí pegar e te convidar para tomar um café e falar assim, vamos sentar aqui, vamos desabafar. Mas, tipo, entender que nós somos irmãs em Cristo Jesus e que a gente precisa ajudar uma outra. Sim, Às vezes, no que você está passando, eu já passei, eu posso te ajudar, te mostrar o caminho que você vai melhor solucionar essa questão. Às vezes, o silêncio, às vezes, se posicionar melhor em oração, né? Ter uma vida realmente com Deus, porque, como diz a Bíblia, né? A palavra de Deus fala que a mulher, ela santifica o homem. Então, você que ainda não tem o seu esposo no caminho do Senhor, comece a se santificar em Cristo. Comece a buscar de verdade a Jesus, porque às vezes, eu digo por mim, eu era uma pessoa muito difícil, como eu já disse aqui. Eu era bem chata, eu era muito chata com limpeza, era bem, assim, coisas ao extremo. E Deus foi tirando tanta coisa de mim que eu tenho certeza que meu marido hoje pode dizer que não sou 100%. Na época, 100% meio difícil todo mundo chegar. Mas olhando a Jéssica de antes e olhando de hoje, Deus já fez uma grande obra na minha vida e vai continuar fazendo. Então, amém. assim, a gente cobra muito do outro. E Deus, quando teve um momento que eu cobrava muito dele, cobrava muito posicionamento, isso e aquilo. Aí Deus me levou pro cantinho e falou assim: você tá cobrando dele, mas e você? Sabe? Foca em você, porque vendo você, o exemplo fala muito mais do que eu ficar te falando, 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 falando. Então é melhor você ver eu fazendo, porque Deus, aí você vai ver a minha atitude e vai mudar o seu comportamento. E foi o que eu fiz, eu mudei a minha estratégia. E Deus é fiel. Deus é lindo, Deus é maravilhoso. Deus é God. Deus Deus é é God. God. E nosso tempo tá um pouquinho corrido hoje, mas assim, só pra Aham. englobar assim um pouquinho mais. Você também falou que você orou 9 anos pela vida do Davi. E qual assim, hoje, né, ele serve a Jesus também aqui, Glória. juntamente com a gente. E como que foi, assim, esse processo de oração? Foi porque você saiu da igreja, mas pelo que você contou aqui, e um pouco que eu já sei da sua história, você nunca deixou de ser temente ao Senhor. Porque tem muita gente que fala, eu não vou na igreja mais, mas também não quero saber mais de Jesus. Jesus lá e eu aqui, Vai tá? pro mundão mesmo, com É. força e E vontade. você não, você, né, continuou sendo temente ao Senhor, continuou buscando Ele. E
E assim, esse processo então de você não tinha voltado ainda para a igreja, mas sendo temente ao Senhor, como que foi essa busca pela vida da visão? Vai um recadinho para solteiras, né? Eu lembro que com 16 anos eu fiz um propósito com o Senhor. Eu falei assim, Senhor, eu vou levantar às madrugadas e eu vou orar ao Senhor. Então eu saía, né, da nossa chácara ali, e eu ia na chácara ao lado, que também era nossa, e tem uma pedra enorme lá. E eu subia nessa pedra, sentava na madrugada, olha, e eu ficava olhando para o céu, conversando com o Senhor. E eu lembro especificamente dessa oração que eu fiz ao Senhor. Eu falei, Senhor, eu quero um homem assim, descrevi fisicamente o caráter de tudo que eu queria. E depois eu fiz uma carta, né, para o Senhor e deixei essa carta lá, até conhecer A benção. a minha e esqueci o objetivo da sua pergunta. Oh, meu Deus. Qual foi, tipo, o processo desses 9 anos de oração pela vida do Davi? E aí, quando eu conheci Davi, que eu descobri que ele era católico, eu já fiquei meio assim, né? Eu falei, oh, meu Deus, se fosse um cristão afastado, mas católico, mas assim, amém. Aí depois que a gente passou a realmente ficar junto, eu sempre orava, falava, Senhor, prepara um momento para que a gente possa voltar para os teus caminhos. E orava porque a minha base sempre foi evangélica. Então Uhum. eu já conhecia o que a palavra dizia sobre, né, não, sobre a idolatria. Mas, enfim, orando muito ao Senhor. Quando eu fiz esse propósito que eu disse antes de vir para Londres, que eu levantava na madrugada pedindo ao Senhor que eu ou abrisse as portas ou fechasse, uma das coisas que eu coloquei para o Senhor, por isso que eu falo, o Senhor responde orações que estão ligadas ao coração dele. Sim. Porque o propósito que eu fiz, eu falei, Senhor, a partir do momento que eu colocar os pés lá, a primeira igreja que o Senhor me mostrar, eu vou voltar para ti. Só que eu não quero voltar sozinha, porque durante todo esse tempo eu tenho pedido ao Senhor que eu quero que o Davi te conheça, que eu quero que ele saiba quem o Senhor é, que essa base dele não existe. Não existe outro Deus, só existe o Senhor. Então, como eu disse, eu saí da igreja, porém nunca deixei de buscar a presença do Senhor. Por várias vezes, como eu morava em chácara, eu estava assim, sentada na minha rede, começava a olhar para o céu e falava com o Senhor e apresentava diante do Senhor. Eu quero voltar, mas eu não quero voltar sozinha. Bom, Eu sempre colocava, Senhor, porque eu conheço a tua palavra. Então eu não quero ficar eu na igreja e meu marido no mundo. Então quando nós chegamos aqui, eu fui, eu lembro que a primeira vez que eu fui na igreja, o Gucci tava fazendo ensaio, mas não tinha culto. Era uma quinta-feira. Ele hum, falou assim: não, tem culto só no sábado e tal. Aí eu falei assim: ai meu Deus do céu, justo hoje que eu vim, né? E eu tava assim, sabe, louca mesmo pra estar numa igreja, pra vir com o Davi no sábado. Quem que tomou o posicionamento de voltar? Davi. Ele. Quando Meu o apóstolo Deus. fez, a primeira vez que ele veio, quando o apóstolo fez o apelo, ele me cutucou assim e falou assim: vamos, amor. Eu falei, vamos. Aí a gente foi, aceitou Jesus, né? Eu me reconciliei, ele aceitou Jesus. Logo após ele se batizou, foi uma Glória a batalha Deus. também para o batismo dele. Outro testemunho, Vamos ter que né? marcar É, um episódio parte parte 2. 2. Mas foi assim, desde então. Depois, eu lembro que depois, um dia depois do batismo dele, foi como se Deus tivesse a, feito tudo novo, sabe? Parece que a gente estava acordando de verdade para algo aqui. E foi muito lindo mesmo, porque depois do batismo dele, o Senhor me deu um sonho também relacionado ao meu ministério. E aí eu entendi, eu falei, bom, agora, agora o Senhor vai começar a nossa trajetória aqui. Então, foi muito lindo. Foi E muito já lindo. começou, né? Tá fazendo. Deus tá fazendo, né? Vocês estão.
muitas coisas assim para que a gente já viveu em Cristo, muitas coisas que a gente vai viver ainda, eu acredito, sabe? Mas nunca desistir de orar, sabe? Nunca parar de pedir por ele, para ele estar comigo. E nunca deixei de, tipo assim, mesmo fora, eu falava, Senhor, hoje eu vou jejuar o meu café da manhã para ti, como gratidão, Uhum. sabe? É, eu estando no mundo, sabe? Eu fico imaginando quem tá hoje na igreja, aí você pega e fala assim, pessoal, vamos fazer um jejum de 5 horas, é dois, três que aceita. Yes. Mas é muito tipo assim, eu acredito que são pessoas que ainda não foram realmente impactadas, sabe? Que ainda não entenderam quem é Jesus, quem é o Senhor nosso Deus e nosso Pai. Porque, como eu disse, eu ia para a igreja, não conhecia, lia a Bíblia, mas não entendia, não entendia a fundo quem era o Senhor. E eu fui aprender aqui. Eu posso falar que eu renasci mesmo de verdade em Jesus depois dessa experiência que eu tive com o Senhor, depois do sonho, né, que eu tive, que eu mencionei, que o Senhor me mostrava a A cobra. cobra. Depois desse período, Deus, acho não, né? Deus encerrou um ciclo e começou outro. Ali ele falou assim: agora eu vou começar um despertar em você e eu vou te levando, né? Níveis após níveis. Então, a gente vai vivendo com o Senhor dia após dia, aproveitando aí dos ensinamentos dele. Nossa. É forte. É, realmente eu acho que nós vamos precisar marcar um parte 2. Não, mas é porque realmente são muitas experiências que você já passou que a gente quer saber, né? Agora, mas você comentou aí que depois que o Davi se batizou foi um outro divisor de águas, outras coisas. E a gente quer Antes dele saber disso. batizar foi uma guerra, e depois que ele se batizou, aí houve de verdade a restauração do casamento, né? Eu Uau. cheguei aqui com o meu casamento bem abalado, bem abalado. Parte 2, parte 2, parte 2. Glória a Jéssica, Deus. obrigado Oh, por ter minha querida. aceitado o convite de ter vindo aqui participar comigo, que hoje a minha parceira não conseguiu estar presente, mas na próxima, em nome de Jesus, ela vai estar, a Amanda. E realmente, muito obrigado por ter aberto seu coração aqui pra gente, um pouquinho compartilhar Desculpa as as suas lágrimas. experiências. A gente tá aqui pra isso, é pra rir, pra chorar, porque a vida com Deus, ele é isso, né? É entre risos e lágrimas, Mas choro de alegria. mas choros de alegria. Por lembrar de tudo que Deus fez. É muita gratidão. Só agradecer mesmo. É lindo demais de ver. E dizer que eu sou muito grata a Deus pela sua vida, pela sua amizade. Eu vou confessar, eu não lembro em que momento que a gente começou a criar esse laço de amizade. Mas eu acho que a partir do momento que foi, eu sempre. Eu até lembro que eu comentava com a. Eu acho que foi que você foi trabalhar com a gente, na verdade, né? Por isso que eu falo, o Mas campo. um pouquinho antes, a Ju era mais próxima de você. É, E eu lembro que a Ju pode confirmar isso pra ti. Eu cheguei na Ju e eu falei assim: você sabe que você é intercessora dela, né? Aí ela, é. Eu falei: então, gruda nela. Você que tá mais próximo, intercede e ah, gruda foi você que deu nela. essa ordem pra ela, então? Aí Tô eu brincando. falei, ah, é porque você é intercessora dela. Então, assim, depois disso, aí, vira e mexia, assim, eu perguntava de tu pra ela. Então, Tá tudo junto e mesmo misturado, ela já então. tava de olho em ti. Ainda tá, né? Ainda tá. Ai, gente. Mas realmente, sou muito grata a Deus pela sua vida, pela sua amizade, por me deixar ouvir as suas experiências. Algumas eu ouvi só agora, mas outras você já tinha compartilhado comigo. E é muito gratificante mesmo poder Obrigada, partilhar momentos da vida com você, nossas idas pra praia. Os passe... Gente, se vocês querem ir pra praia e não gostam de andar, vocês não chamam a Jéssica. Porque ela fala assim, gente, eu vou ir ali rapidinho. Quando você vê, ela tá andando assim, ó, 50 quilômetros com Jesus eu lá vou na orar, frente da praia. vou orar. Tem uma coisa que eu amo fazer, chegar na praia e
Vocês não entendem, né? Ah, vai andar aleatório. Não, eu amo, assim, escutar o barulho do mar e falar com Jesus. Parece que o céu tá mais baixinho, Nossa, né? eu amo demais. Nossa, mas é isso. Enfim, muito obrigado Eu que e agradeço. vamos marcar um Parte café, 2. parte 2. Ok. Amém? Obrigado. Palminhas para você. Obrigada, gente.